Boa noite a todos. Quero dar boas-vindas para quem está conosco a primeira vez na trilha de conhecimento, né, sobre experiências de aprendizagem. É o que a gente tem trabalhado aí em conjunto nesse ano de 2025. Para quem não me conhece, eu sou Marisa Toledo, sou designer instrucional. Atuo já há mais de 10 anos com design instrucional, como educadora corporativa, né? No ano de 2024, nós tivemos uma live, né? Uma sequência de lives sobre design instrucional, e esse ano nós temos trabalhado juntos aí com colegas e convidados sobre experiências de aprendizagem e com temas escolhidos por vocês e por participantes da live. Agradeço a todos que estão presentes conosco. O tema de hoje é um tema que também foi escolhido aí por colegas durante as outras lives, né? E eu trago uma convidada que é referência no tema de hoje, né? Um tema que fala sobre acessibilidade, sobre empatia, sobre experiências de aprendizagem. Eu tenho uma frase que carrego comigo desde o meu mestrado, que acessibilidade também é sobre experiência de aprendizagem, então é um ponto que a gente não pode deixar de ver. Trago uma novidade que a Alane compartilhou conosco aí, um guia, né? Vai ser um bônus para quem está conosco hoje. Esse guia, ele traz, né, um checklist muito interessante, né? Eu tive contato com esse material, trabalhando junto com a Alane nesse material, e fiquei surpresa com a quantidade de itens que nós precisamos checar, é, atribuir nos nossos materiais, nas nossas construções, seja ela tanto no e-learning quanto nos recursos educacionais, objetos educacionais digitais. E eu acabei de falar com a Alane que eu fiquei surpresa com coisas que a gente não observa e a gente deixa de analisar, de cuidar, de olhar, né? A gente se preocupa muito com a parte estética, com a parte da didática, né? Mas aí com o guia da Alane eu vi que a acessibilidade também faz parte da intencionalidade pedagógica, não tem como não utilizá-lo, né? Eu brinquei com ela falando que minha consciência agora está mais pesada na construção dos materiais, porque eu vou ficar pensando no guia o tempo inteiro. Eu vou deixar a Lani se apresentar para vocês, para que vocês possam conhecê-la, para a gente iniciar a nossa live de hoje. Boa noite, pessoal. Solane Primo, mulher branca, de cabelos cacheados castanhos, hoje estão presos. É uma alegria estar aqui com vocês. Estou no meu home office, atrás de mim tem uma estante com vários livros. E falar sobre educação, experiência, empatia é muito importante pela minha trajetória na educação profissional. Eu sou doutora em mídia e conhecimento na educação, mestra em informática aplicada à educação à distância. Então, é um tempinho já que eu venho trabalhando com esse assunto, sempre pensando em como poder proporcionar a melhor experiência de aprendizagem para estudantes. Um prazer, Lani. Primeiramente, eu agradeço pela sua disponibilidade, pela sua parceria, né, na construção tanto do guia quanto desse conteúdo. A Lani já me acompanha aí nas lives, né, Lani, desde o ano passado, Sim. né? Altas dicas. Então, agradeço também pela sua parceria aí durante o meu trabalho, e dando suporte para a gente durante as lives, inclusive, né? Com algumas dicas bem interessantes. Então, compartilhando um pouco com vocês sobre, né, eu trabalho, como eu falei para vocês, com educação há muitos anos, educação corporativa. Durante o mestrado em tecnologia, eu tive a curiosidade de fazer pesquisa voltada para essa área, né? E o meu projeto de pesquisa de mestrado, que eu compartilhei bastante com a Alane, foi trabalhar recursos de aprendizagem para surdos e a aplicabilidade da teoria do princípio da aprendizagem multimídia voltada para surdos. Porque o que me incomodava bastante era ler e estudar sobre aprendizagem multimídia, né, e falar sobre recursos na tela, sobre legenda, sobre vídeo, né, e aí eu ficava pensando como que um surdo ele consegue fazer com que a mente dele
faça uma competição com né, os sinais, a pessoa que está lá fazendo a linguagem de sinais, com mais a legenda, com mais os recursos da tela, e daí começou todo o meu incômodo sobre o tema, né? E comecei a ler cada vez mais sobre isso. E aí já conversei bastante com a Alane sobre o tema e eu vi que a gente precisa estudar e pesquisar muito mais ainda, né? E por incrível que pareça, né, o resultado da minha pesquisa é que alguns recursos que a gente entende como competição para eles são necessários, né? E não é uma competição. E eles que estão acostumados a lidar com o ensino digital, eles conseguem fazer esse equilíbrio, né? Entre visualizar a linguagem de sinais com mais a legenda. Então, aí que a gente tem que ser mais cuidadoso ainda com os recursos que a gente coloca na tela. Eu acho que a Alane vem contribuir com a gente nesse sentido, né? E a gente não pode deixar de frisar que a acessibilidade ela é muito importante para a experiência de aprendizagem e que ela também faz parte da intencionalidade pedagógica. Ela é um elemento que faz parte da intencionalidade pedagógica. E que a gente também, quando fala de acessibilidade no ambiente digital, a gente também está pensando, a gente pensa logo assim, na legenda, no material para surdos e no material para cegos. E aí eu já trago a primeira pergunta para a Lani. Lani, quando a gente fala de acessibilidade, né, muitas pessoas pensam só na deficiência auditiva e visual. E aí, que outros tipos de barreira a gente pode encontrar no ensino digital além dessas deficiências? É natural pensar na deficiência, ao passo que o correto é pensar na necessidade de acessibilidade. Inclusive, na nova ABNT, a 17225, ela fala em necessidade de acessibilidade. Uma necessidade que é da situação. Você está com uma videoaula dentro de um transporte público, esqueceu o fone e vai usar a legenda. Essa legenda, ela é primordial para quem tem deficiência auditiva poder entender o conteúdo. Mas você está acessando, utilizando numa condição de acessibilidade que é o ambiente. É uma necessidade temporária. Aconteceu de um colaborador idoso que ainda está exercendo suas funções numa instituição, participar de uma atividade corporativa, de uma capacitação, de um programa corporativo, e quebraram-se os óculos e ele ficou sem poder ler. Aí é importante que o recurso de aprendizagem possa ser ampliado, é importante que talvez ele utilize a voz para poder entender o que está acontecendo. Então, é uma necessidade temporária. Existe também as necessidades permanentes, que aí entram, então, as deficiências. Uma pessoa com mobilidade reduzida, deficiência auditiva, deficiência visual, deficiência cognitiva. E para todas essas situações, há necessidade, há aquele cuidado que, enquanto educador, enquanto designer instrucional, a gente tenha para que estudante possa acessar a informação, com essa informação ele vai gerar conhecimento por meio da experiência que ele vai ter, quando muito bem planejada. E lógico que no mundo físico a gente tem muitas outras barreiras. A arquitetônica, que vai impactar na pessoa cadeirante, a atitudinal, que são aquelas posições que a gente não gosta de ver, mas acontece, a gente sabe pelos relatos dos estudantes. O professor ignorou, o professor passou não contemplou um material para aquela pessoa que tem uma necessidade naquele momento. E as barreiras de contexto, né? A pessoa está muito ansiosa e não consegue interagir com o momento. Então, são tanto barreiras quanto necessidades. Vou ligar meu áudio aqui. Obrigada, Alane. Quando você fala né, dessas barreiras, né, eu penso muito na questão também da usabilidade.
né? Hoje confunde-se muito acessibilidade com usabilidade. Hoje a gente utiliza recursos tecnológicos muito além do computador. Antigamente, quando a gente falava do e-learning, nós falávamos do uso dos computadores, né? Hoje a gente sabe que nossos materiais são focados muito no microlearning, no mobile, tablet, né? Tablet, os celulares. E aí, mais uma outra preocupação, né? Como que eu vou adaptar? A gente tem duas preocupações hoje no design instrucional, né? É a responsividade desses materiais, a responsabilidade desses materiais do computador para o celular, né? Para que eles ficam legíveis, para que ele não apresenta necessidades. E a gente tem, além disso, a preocupação, e aí você trouxe da barreira, eu estava pensando na barreira, né, na barreira motora, né, o scroll do celular, a ampliação, né, e aí a gente fala muito de usabilidade, hoje está muito intercalado, está muito interligado, né, e aí eu acho que a maior dúvida de quem trabalha com tecnologia educacional e design instrucional hoje é sobre a sobreposição desses conceitos que mais que não tem jeito, eles se complementam, né? Ainda mais quando a gente fala dos outros tipos de necessidades. Com sua experiência de usabilidade, de consultoria, fala um pouquinho para a gente, para você, Lani, né, com todo esse tempo de experiência, como que você difere usabilidade, de acessibilidade, ou se você acha que eles se complementam realmente, e como você nos orienta em relação a essa mudança hoje, né? Essa mudança de paradigma do computador para o celular e como a gente lidar com isso no dia a dia pensando nas necessidades. Eles se complementam. Trazendo aqui para o contexto da experiência de aprendizagem nos recursos, na interação principalmente, a acessibilidade ela vai estar em todo o processo. E a usabilidade, ela vai aparecer mais quando estiver naquele momento de projetar a tela, de colocar os componentes, e também na hora do desenvolvimento e da implementação. Então, nesses momentos, você vai utilizar mais a usabilidade. A acessibilidade, ela tem como fundamento quatro princípios, né? Percepção, compreensão, operação, operável e a robustez. E a usabilidade, ela tem as heurísticas de Nielsen, que aí você vai avaliar se aquele componente, se aquela tela é, quão bem, como que o estudante está interagindo com ela. Ele está satisfeito? Ela é eficiente? Ela cumpre uma função? Ela é satisfatória? Ela é fácil de aprender? Ela previne erros? E ela é facilmente reconhecida? Enquanto que na acessibilidade, você vai pensar o estudante ou a estudante idosa consegue ler, consegue entender, aí casa com a usabilidade, né? O reconhecimento e o aprendizado do caminho. A pessoa com deficiência visual, ela vai poder navegar, ela vai poder, um leitor de tela vai reproduzir, também casa com a usabilidade. Então, a acessibilidade, ela vai estar em todo o projeto, porque você vai estar pensando nas necessidades das pessoas. A usabilidade, você vai averiguar ou projetar para, né, enquanto estiver roteirizando, projetar para que ela funcione a contento, ou você vai verificar se ela está funcionando ou não. Qual é o grande erro? Não pensar, deixar para pensar no final, em vez de pensar durante o processo. No caso do design instrucional, quem utiliza o modelo ADI pode aplicar em vários momentos. Por exemplo, na análise e no planejamento, a acessibilidade entra com mais propriedade, porque você está analisando o contexto, você vai saber quem é o público-alvo, mas é importante que você não pense, eu tenho um público nessa empresa.
falando na corporativa, tem colaboradores com deficiência visual, com deficiência auditiva. Mas também há uma grande massa de pessoas que estão envelhecendo e continuam trabalhando. Então, tem que se pensar nessas pessoas também, utilizando o recurso de aprendizagem. Agora, nesse momento, de uns 5 anos para cá, os diagnósticos de pessoas neurodivergentes está mais claro. Então, há constatação de colaboradores ou estudantes com neurodivergência. Isso impacta em algumas formas de compreensão do conteúdo. Não são pessoas com deficiência. A pessoa com neurodivergência, o funcionamento do cérebro é um pouquinho diferente. Só isso. Então, às vezes, ela se incomoda com uma animação, ou ela se incomoda com uma luz, uma cor muito brilhante. Isso não configura uma deficiência, mas sim um jeito que a gente tem que cuidar para que ela usufrua da melhor forma daquele conteúdo, daquela experiência de aprendizagem. No design, entra a acessibilidade e entra a usabilidade, principalmente na roteirização. Vai incluir um botão, esse botão tem que ter a característica de explicar o que que ele vai fazer, que seria o nome acessível, o nome descritivo. Por favor, esqueçam o clique aqui. O clique aqui vem eu acho que a nossa geração e a geração, pessoal do X e Y, aí foi educado no clique aqui, no mouse. Mas hoje em dia a gente tem a tecnologia touch, a gente tem outras tecnologias de voz, e o clique aqui não cabe. O que cabe? Aí entra um pouquinho no UX Writing, né, que é a melhor forma de você escrever esses comandos, esclarecendo o que aquele botão faz. Então, em vez de clicar aqui, acesse artigo tal, compre tal produto, são identificações mais significativas para todas as pessoas. Que mais? Do desenvolvimento, aí vai entrar mais acessibilidade, principalmente nos atendimentos aos princípios e aos critérios. Na parte de implementação e avaliação, entra tanto a acessibilidade como entra a usabilidade, porque aí você tem os testes, você vai poder verificar as heurísticas de Nielsen para ver se aquele botão, aquele comando, aquela interação está saindo como deveria ser planejado e pensando na acessibilidade, se está atendendo às diferentes necessidades. Respondi? Nossa, é uma aula, né? Uma aula e uma resposta. É, essa questão do clique aqui, para mim, foi até vendo, né, lendo com você, estudando o guia, para mim foi muito interessante, É, porque é aquele famoso óbvio precisa ser dito, né? Realmente, é. e aí, até essa questão do botão, Anne, você me trouxe uma outra reflexão. A gente hoje se preocupa muito, né? Nós profissionais que atuam com o desenvolvimento de produtos, a gente se preocupa muito com a interatividade, né? A gente sabe que a interatividade vai muito além dos botões, mas hoje os recursos têm muitos as ferramentas de autoria apresentam muitos recursos interativos para tornar o curso mais dinâmico, né? E aí, com a sua experiência, né, avaliando os cursos, uma preocupação que eu tive agora, e eu te pergunto, a que ponto você acha que essas interatividades, por exemplo, o Flipkart, né, os acordeons, né, que tem aqueles cliques mais, né, porque a gente que cria acha que é muito óbvio ter um quadradinho com sinal de mais que é só clicar ali e vai abrir, né? Então, qual a dica que você dá para a gente no cuidado, assim, em relação a essas interatividades hoje nas ferramentas de autoria, em relação à acessibilidade? Esse tipo de interação, ele é muito comum e ele se torna acessível desde que a ferramenta de autoria permita utilizar teclado.
Então, uma das coisas importantes é você conhecer o que que a ferramenta de autoria permite ou não. Hum, Ah, lá no exterior tem a seção 508 que regulamenta a acessibilidade nos Estados Unidos. Então, os programas eles devem sair com acessibilidade. Mas o que que acontece? Elas colocam, eu dou exemplo até do Storyline, né, do Articulate, desculpa, do Articulate, do iSpring, do Genially, eles colocam lá na declaração. A primeira coisa, quando eu vou ver uma ferramenta, eu vou lá na declaração de acessibilidade, que às vezes fica escondida, às vezes fica explícita, mas às vezes fica escondida. Então, eu vou procurar para saber o que que ele atende, né? Se está colocado que é possível a interação via teclado, isso é importante para facilitar esses outros, essas interações, como você citou, do acordeon, do flipcard, porque o estudante que tem algum problema e que usa o teclado, por exemplo, estudante com deficiência visual, usa o teclado para navegar utilizando a o leitor de tela, ele vai conseguir fazer porque está previsto ali a interação pelo teclado. Então, ele vai poder selecionar geralmente pelo espaço, ele vai poder confirmar pelo Enter. Isso vale para as questões de múltipla escolha, para aquelas que é de caixa de verificação, né? Para diversas outras. O Flipkart também é possível. Quais são os desafios? Geralmente são nos de arrastar, verdade. mas se você permitir, se você fizer um arrastar que não é complexo, por exemplo, você tem uma área, a área da esquerda é a área, ou da direita, uma das áreas é a que você vai empurrar a resposta correta que ela não, ela tem um tamanho fácil de poder clicar e arrastar. Para quem tem baixa visão, ele consegue fazer, desde que ele consiga diferenciar as áreas. Então, aquele objeto que vai ser selecionado e arrastado, ele tem que ter um tamanho que permita essa visualização. Uma vez eu avaliei um recurso de aprendizagem que ele ia utilizar emojis, carinha, contente, triste, na dúvida, e as opções eram linhas muito próximas. Isso, para quem tem baixa visão ou deficiência visual, fica inviável, impossível de conseguir selecionar um emoji tão pequenininho e poder direcionar para o lugar correto. Além disso, é, sempre verificar se essa ferramenta tem a opção, por exemplo, às vezes ela não funciona o arrastar para quem é vidente, mas para quem não enxerga, você pode navegar com a seta, selecionar a correta e dar o enter. Isso já equivale ao mover. Então, sempre ter uma alternativa de interação. Nem todo programa de autoria tem isso. Então, vai do bom senso escolher um programa de autoria que permita. Ou então você altera o exercício, simplifique, que é a melhor forma de fazer com que a interatividade flua. O estudante não vai ficar irritado, frustrado, porque não conseguiu. Ele vai poder avançar porque ele conseguiu de outra forma, sem depender de ninguém, sem ter que pedir ajuda. Nossa, é muito interessante, né? E às vezes a gente, quando, né, o que a gente mais vê por aí é a grande preocupação, quais são as melhores ferramentas de autoria para utilizar, qual ferramenta de autoria eu devo aprender a usar, o que eu devo dominar, e aí está um ponto que a gente, né, não se preocupa. Se essa ferramenta de autoria ela vai me prover em relação à acessibilidade, se eu penso em Com certeza. utilizá-la e adquirir para poder produzir.
E aí cruza com o que você trouxe, né, Lani, para quem usa o ADI. Aí lá no momento da análise, né, conhecer o contexto, se você tem o público, né, envolvido e que tem essas necessidades e a ferramenta de autoria que eu utilizo, ela não oferece essa possibilidade, já é uma barreira, né? É, isso mesmo. E você, olha, mas como está evoluindo muito, aconteceu num projeto eu acompanhei, e a opção foi pelo Genially. E o Genially, na época, ele não era acessível. O Hum. máximo que ele tinha era a descrição do texto alternativo. Era isso. Mas no processo eu entrei em contato com o pessoal de suporte do Genially. Eles foram muito solícitos, disseram que as melhorias para que acontecesse o que o projeto precisava, elas iam acontecer até a finalização do projeto. E realmente aconteceu. Tanto que eu me surpreendo que de 2022, quando eu conheci o Genially e perguntei na apresentação, ele é acessível? A, a pessoa que estava expondo disse, não, não é. Mas estamos trabalhando para. E realmente eles estão trabalhando para. Por exemplo, o Storyline, que eu também participei de um projeto, ele tem as ferramentas, mas nem sempre essas ferramentas facilitam a vida do designer instrucional. Por exemplo, Verdade. tinha o campo para se colocar o texto alternativo, que era só uma linha. E a descrição era uma história em quadrinho. Então, o cenário é muito maior. E aí, o coitado a pessoa que teve que fazer essa. Na verdade, eu acabei fazendo, né? Porque a pessoa não conseguiu, avançar. Então, eu acabei fazendo, mas foi uma reclamação que eu fiz para o pessoal da Articulate, que não havia, por exemplo, um espaço maior para que se visualizasse. Aí, de repente, você coloca um texto alternativo, errou na digitação. Não dá para verificar, você tem que andar com a setinha para ver Nossa, se o texto estava correto ou não. Então, há desafios de todos os lados, tanto de quem vai receber o recurso de aprendizagem final, quanto de quem está produzindo, né? E fora também a questão orçamentária, né? Estava previsto esse tempo a mais, que isso é papo para outra live, né? Nem cabe aqui. exatamente, né? E às vezes são vários recursos, né, que a gente precisa aplicar dependendo do contexto, né? Exatamente. É, a gente tem mais uma perguntinha aqui, que a gente programou, mas aí você falando do contexto agora, uma outra pergunta, e é uma pergunta que às vezes eu até recebo, tá, de alguns clientes, Lani, é, o que que se torna hoje obrigatório em relação a recursos de acessibilidade? Mesmo que eu tenha um contexto em que não haja conhecimento de que eu terei pessoas com algumas necessidades, mas hoje o que é obrigatório? Eu não posso deixar de fazer hoje num recurso que eu entrego, vamos supor, para um público grande, uma empresa Aham. corporativa ou numa universidade, né? É, o que não pode faltar? Bom, aqui na pergunta já tem dois equívocos, né? O primeiro de não pensar no público. Então, Sim. a gente tem que pensar na necessidade de acessibilidade, que foram aquelas que eu enumerei, né? As de situação que vão acontecer. As empresas, por exemplo, elas têm as leis de cotas. Então, em algum momento, as Uhum. pessoas com deficiência vão circular por ali, por aqueles cursos, né, da educação corporativa. Então, não pensar hoje em todo o público pode gerar, por exemplo, para instituições de ensino, processos legais porque não foram Uhum. atendidos. Na educação corporativa também, pode gerar reclamação, pode gerar até processo se a pessoa se sentiu prejudicada. E o que é essencial?
Nas diretrizes de acessibilidade, o WCAG para conteúdo web, há três níveis de conformidade de acessibilidade. O nível A, que é o essencial, então esse tem que acontecer para todo conteúdo que é digital. O quê? Legendas, né? Se é vídeo, legendas. Se tem imagem, descrição. Ah, teclado, funcionamento pelo teclado. Por que que o teclado é importante? Quem utiliza tecnologia assistiva de sopro, de piscar, o teclado é o código que faz com que Uhum, essas tecnologias funcionem. Tão importante quanto você utilizar os estilos. Sabe aqueles estilos do Word? Título um, aham, título 2, título 3. Aqueles códigos, eles geram um mapa, eles geram os tópicos, e quem usa leitor de tela pode dar o código para procurar determinado título só pulando. Então, ele hum, tem um sumário ali ele tem um mapa navegável ali no recurso de aprendizagem. Então, isso é essencial. Os níveis de conformidade duplo A, eles são importantes, também são relevantes. Então, hoje está se exigindo o nível A e o nível duplo A. O triplo A, que seria, por exemplo, Libras. uhum. Libras, nem todo mundo tem recurso, nem toda empresa tem recurso. Aqui nessa live, não comporta, você teria que contar ou com a colaboração de alguém, né, voluntária, ou então ter que pagar alguém para poder fazer Libras aqui junto com a gente. Então, esse é triplo A, ele não é obrigatório, mas ele é assim, seria o ideal, seria a melhor coisa se a gente pudesse contar com isso. A sorte é que, por exemplo, o YouTube, ele já está disponibilizando mais rapidamente legendas. Então, quem não pôde Sim. acompanhar agora, logo, logo vai poder acompanhar, quem não escuta, né? Por exemplo, eu procuro, quando me exponho, falar articular bem as palavras, porque eu sei que eu tenho colegas que me assistem que não ouvem, então, mas eles fazem leitura labial. Então, isso também é um cuidado na hora que você vai gravar uma videoaula, né? Ter esse cuidado com a sua expressão, com esses elementos que são importantes. Então, legenda, descrição, linguagem simples, são todos essenciais que ajudam as pessoas a entenderem melhor, a perceberem, compreenderem melhor. Isso é bem interessante. Eu te perguntei isso porque eu passei por essa situação e era um público, que eu sabia que seria importante a gente ter a autodescrição e alguns elementos ali, né? E o próprio cliente disse, eu acho que não tem necessidade, né? Só ter a legenda, eu falava, mas só que era um curso rico em imagens, né? E muito recurso visual, né? E a ferramenta me disponibilizava aquilo, né? Claro que eu até pedi ajuda de um profissional para fazer a autodescrição das imagens, eu achei isso importante. E é diferente, né? A gente consegue entregar um Ah, material diferente, o que é bem interessante, né? É, tem uma pergunta aqui, Lani, para você, ai, que legal. que você falou sobre a história em quadrinhos. Aham. Por falar em história em quadrinhos, como seria a melhor forma de descrever as imagens? Por página ou por quadrinho? Você tem que primeiro falar do todo. Então, página com 4 quadrinhos, dois na parte superior, dois na parte inferior. E aí vai descrevendo a situação de cada quadro. No quadro um, tal, tal, tal. Tal. O Essa que é a acontece em forma cada. correta. Você descreve o cenário macro, né? E depois o que Isso. acontece em cada Isso tema. vale também para a tabela. Então, quando Ah, você sim. disponibiliza uma tabela, é importante que ela tenha o título, que ela tenha a legenda, que ela tenha os cabeçalhos. E no texto alternativo você coloque tabela com tantas colunas, tal, 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 tem cabeçalho, tal, tal, tal. Dá a ideia para a pessoa, quando estiver navegando, ela sabe que
qual é a dimensão, né? Porque se for uma tabela complexa, com mais de 4 colunas e muitas linhas, fica muito complicado, e aí a orientação é descomplicar. Faça tabelas menores, priorize a informação, dê de outro jeito, outra alternativa. Mesma coisa, gráficos. Se você pode fazer gráfico de barra, não faça de pizza. Verdade. Né? Porque se você vai fazer pizza azul, azul médio, azul claro, azul escuro, quem é daltônico vai enxergar o quê? Exatamente. Mas, e se na fatia não tem o percentual ou o que se refere, então é uma informação que não se consegue entender. Então, sempre pensar nisso. O que percebe e o que entende. E aí, se tiver interação, como opera? Então, são perguntinhas que a gente vai internalizando, né? É importante a gente ter uma live como essa, justamente para sensibilizar, porque é natural. Nós aprendemos de diferentes formas, né? De interagirmos com outros recursos de outras formas. Ou foi um PDF, ou foi um notebook, nem tanto no mouse ou no celular, né? Dependendo do tempo. E aí a gente tem uma geração que já não sabe nem para que se usava o teclado. Para que se É fazia verdade. datilografia, né? Então, que digita com os dedos. E aí a importância de saber que teclado é importante, sim, porque tem alguém que está usando uma tecnologia assistiva de piscar, porque ela não move, não se move, ela só move a cabeça, os olhos, e aquela tecnologia vai fazer ela navegar, ela aprender, ela interagir. Né? E você trouxe um ponto interessante quando nós falamos sobre tabelas e gráficos, as pessoas acham que a autodescrição também ela é para quando a gente fala de recurso visual, pensa só na imagem, né? E esses são recursos hoje, usa-se e abusa-se de infográficos, né? Os infográficos É, informam, então assim, lembrar que os infográficos também, igual a história com quadrinhos, né, que a gente citou aqui, é. a gente precisa dizer o todo que é um infográfico, né, de como ele se Isso. compõe, né, e o que ele traz de informação. Isso E também é na ordem, né? importante. Começando de cima, Exatamente. ou na ordem que ele. Porque você pode fazer um infográfico visualmente que a pessoa vá navegar, vá decidir por onde ela vai navegar, né? Mas há de se descrever, que aí o termo correto seria audiodescrição, né? Descrever da forma como ela interage. Mapa mental. Vai escolher um mapa mental? Escolha um que gere tópicos, porque quem tem deficiência visual vai entender pelos tópicos. Se você vai criar um infográfico, guarde o roteiro, porque o roteiro já serve como Legal. descrição, né, do infográfico, para quem não vai poder enxergar. Então já deixa ali. É material que você é material precioso. Uma dica de ouro que eu guardei do guia da Lani, para quem está aqui vai receber, né, é essa frase que a Lani falou, o que ele percebe e o que ele entende. Isso ficou muito gravado para mim. Toda vez que eu produzir alguma coisa, acho que eu vou ficar com isso na cabeça, né? O que ele percebe aqui e o que ele entende. Acho que é isso aí que a gente vê que isso faz parte da experiência e da intenção, É. né? Precisam estar interligados. E Se aí ele eu vou fazer perceber errado, né? Se ele perceber errado, vai compreender errado, exatamente, vai aprender exatamente. errado. Né? Então, Olha a responsabilidade aí no processo de exatamente. aprendizagem, né? Fora a E frustração, né? Frustração de exato. que, né? É, Falando em frustração, até, na, Anne, até compartilho com você uma dificuldade que eu tive na pesquisa, né? Em fazer usar o público-alvo, né? O público surdo, eles eram muito resistentes sim. quando souberam que o recurso ele era um recurso digital. Né? Muitos compartilharam depois que não queriam participar, às vezes, da pesquisa por ser digital. Então, eles já possuem aquele bloqueio já, sem conhecer o material, né? Eu tenho um Aham. bloqueio, eu não vou, acho que eu não vou conseguir. Eu acho que é por isso.
as É, experiências passadas podem contribuir, porque eu exato. já sei que é de um formato que não vai me atender, ou que eu não vou conseguir, ou não É. vou conseguir aprender, né? Isso me chamou bastante atenção. Eu perguntei na minha pesquisa, eu perguntei qual era o atributo que o estudante esperava, né, da aprendizagem, da experiência de aprendizagem dele. Então, eles querem que a experiência seja proveitosa, significa que ele aprendeu. Eles querem que seja autônoma, significa que ele fez sozinho. Eles Uhum, querem sair satisfeitos, porque eles entendem que conseguiram realizar a tarefa, como todos os colegas, sem ter que depender de ninguém, de forma autônoma. legal, interessante. É, acho que tem mais um comentário aqui. É, acho que você já até respondeu. Quanto aos mapas e os mapas interativos, né? Porque e a pergunta dela sobre os quadrinhos, ela explica aqui, porque tem a história com os balões de narração e as cenas, né, que compõem o cenário. Aham, isso. Aí Ótima dica. vai muito da intencionalidade, né? Qual é a intencionalidade do quadrinho? É destacar a fala, é destacar algo no contexto, né? Então, depende daquilo qual é a intencionalidade daquele quadrinho para você dar o destaque. Mas é importante, de qualquer forma, que ao descrever, você coloque numa ordem lógica, né? Quem falou primeiro, quem fala depois, né? Quem pergunta, quem responde. Então, isso é importante. Lembrando, vai perceber e vai compreender, né? Para poder compreender toda a história. A descrição, às vezes a descrição do cenário não é tão importante. Você pode, por exemplo, se aquela página, o cenário é único, você já descreve todo, né? Eles estão, Mônica e Sim, Cebolinha, e eles estão debaixo de uma árvore, tal, tal, tal. Aí no quadrinho X, Mônica tirou o Sansão e ela estava zangada, a emoção é importante, né? O Cebolinha sim, saiu correndo. Então, qual é a intencionalidade? O que que se pretende ensinar com aquele quadrinho? legal. É, e aí, agora eu vou trazer uma pergunta muito particular, né, que é sobre sua experiência aí na consultoria, Lani. Uhum. É, aqui eu estou aprendendo muito, eu tenho certeza que os colegas também, então existe ainda realmente, eu acho que tem muito para a gente aprender. Você falou muita coisa aqui que nem durante todo esse período, todas as minhas formações, eu tive oportunidade de ouvir ou de ter contato, né? É, e aí eu estou vendo agora que como isso impacta demais na aprendizagem. Então, durante essa sua vivência, Lani, quais os erros mais comuns que você observou, e os que mais que te preocupam hoje em relação ao tema acessibilidade? A lista é grande, né? Eita, Mas a gente tem que ser otimista. Então, aham, eventos como esse ajudam a divulgar, sensibilizar, esclarecer e gerar o compromisso. Hoje, por exemplo, eu não sei postar nada, acho que até você percebeu que eu não posto nada sem descrever, sem sinalizar, sem. é, eu não sei fazer mais isso. Então, é importante que a gente comece a criar esses hábitos, né? Então, os erros mais comuns, eu vou relatar aqui da educação corporativa, mas entenda-se que ele acontece na educação superior, naquele momento que o professor está criando recurso de aprendizagem e vai entregar para o seu aluno. Esses erros, eles geram o quê? Frustração, ansiedade, insatisfação, sensação de incapacidade, de não pertencimento, né? Por exemplo, ele não conseguiu fazer determinada atividade e os colegas conseguiram. Então, ele fica assim, eu não estou pertencendo a esse grupo de quem conseguiu.
Por isso que o guia, eu tenho a primeira parte que é a empatia, é a gente pensar nesse sentimento, né, nessa sensação. Então, quais são os erros comuns? E são bem fáceis até de serem evitados. Contraste, contraste inadequado, texto com fontes pequenas, e aí o recurso não permite ampliar, e a estudante não consegue perceber e compreender. Tempo de realizar a tarefa, aquele tempo contado, e às vezes a estudante com deficiência visual não conseguiu nem ouvir qual era a atividade, e aí acabou o tempo, né? Então, essa questão de adequação ao tempo. Eu sei que o tempo é muito utilizado para poder, não, vamos lá, né, como uma cenourinha na frente para dar uma motivação para terminar, para conseguir. Mas é importante dimensionar esse tempo que ele seja o suficiente para uma verbalização do leitor de tela, por exemplo, para quem precisa. Uma pessoa idosa, né, também precisa de um tempo maior para poder perceber, porque às vezes ela tem que pegar os óculos ou ela tem que ampliar um pouco a tela para poder perceber e entender. Elementos visuais sem texto alternativo, aí entram imagens, gráficos, até as tabelas, gráficos, infográficos, ilustrações, tudo que é visual. Ordem de leitura e foco incorreta. O que significa a ordem de leitura? A gente, quando está fazendo o PowerPoint, a gente coloca as ideias lá, né? Então, às vezes, você coloca um elemento lá no final e aquele é importante estar no início. Só que essa ordem você precisa trocar para que alguém, um estudante com deficiência visual, vá passar o leitor de tela. Essa ordem ela vai estar toda bagunçada, porque vai estar naquela que você pensou ou criou. Então, uma sugestão que eu até recomendo nas consultorias é, em vez de deixar o leitor de tela descrever o slide, você ignore todas as imagens e faça uma descrição do todo ali e deixa ali no comecinho. Que aí você assegura que se o estudante com deficiência visual acessar, ele vai entender o que tem naquele slide, né? Porque senão vai ficar, o leitor de tela vai ficar descrevendo fio X, palavra tal, e ele não vai nem perceber e nem compreender. A navegação sem opção do teclado. Sim, também na ordem de leitura tem a ordem de foco. Você está criando um exercício de preencher lacunas. E, de repente, quando dá o tab para movimentar, quem usa teclado, em vez dele ir para a primeira lacuna, ele vai para a última, ou vai para uma segunda, uma terceira, isso vai bagunçar a resposta, não vai ser percebido e não vai permitir que o estudante compreenda e responda da forma correta. Interação complexa, como aquela que eu comentei, do arrastar e o elemento não ser suficiente. E essa interação complexa do arrastar, sem ter uma alternativa, pode até arrastar, mas que tenha uma alternativa que, em vez de arrastar, ele possa só selecionar. O iSpring, eu fiz uns testes, eu nunca publiquei, eu até tenho todos esses vídeos. Ele na atividade de associação, na mídia alternativa, na opção para quem não enxerga, ele deixa em lista. Então, o estudante pode selecionar da lista e aí ele não precisa fazer essa associação pelo movimento. Que mais? Vídeos, animações sem controle de play, de volume. Imagina, o vídeo começa com a música e a pessoa falando e ele já está ouvindo o leitor de tela. Então, é muita coisa. Ou uma pessoa neurodivergente, ou uma pessoa com TDAH. Então, são muitos estímulos que tiram a percepção e a compreensão de quem está interagindo. Vídeo sem legenda, que vai prejudicar quem não escuta. Efeitos muito dinâmicos. Vai fazer a palavra, bota uma animação para cima, para baixo, para o lado.
mas são palavras que estão dentro de uma frase. Quem é que consegue entender qual foi a frase? Repetir a frase. Então, é relevante que faça sentido. Então, a frase tem sujeito, verbo, predicado, começo, meio e fim. Pode ser linda a interação, mas cadê a percepção e a compreensão? Links e botões sem nome acessíveis. Aí entra o clique aqui, né? Então, se dessa live aqui vocês já ficarem assim, pensarem duas vezes antes de colocar um clique aqui, eu já fico muito feliz. E também a questão, quando estiver utilizando um programa de autoria, verificar se ele está para português, porque pode acontecer de, na verbalização do leitor de tela, venha com sotaque americano. É claro que há várias situações para isso. Tem o sistema operacional, tem a saída o que você exportou do programa de autoria, tem o próprio leitor de tela, de dispositivo para outro dispositivo pode alterar. Mas se você garante que colocou português e gerou o recurso de aprendizagem com a identificação português, os leitores de tela normalmente já vão entrar, reproduzir dessa forma. E até com a Marisa, a gente estava na hora de testar lá o roteiro, né? O brinde. Eu comentei com ela, ó, apareceu a tradução, então significa que faltou configurar para português. Então, quando o recurso aparece a tradução, mesmo que ele esteja escrito em português, é porque o código dele interno tá para outra língua. E aí o leitor de tela vai ficar bagunçado. Bom, vou parar por aqui, mas ainda tem mais. Nossa, Lani, eu acho que ainda bem que está gravado aqui, né? Porque a gente não pode fazer uma lista, de recursos. Inclusive, algumas observações que você trouxe, eu acho que vai até além da acessibilidade. São alertas que a gente precisa ter na construção, dos materiais, né? Nossa, o tempo já passou, faltam 5 minutos para a gente Nossa, terminar. Eu coloquei aqui, avisar quem está conosco, né? Eu coloquei o link de acesso, para acesso ao guia, né? É um formuláriozinho só para vocês preencherem o nome e o e-mail, para que a gente envie amanhã para vocês o guia, tá? Confesso que, assim, é riquíssimo, né? Eu acho que é uma sorte nossa ter acesso a esse material exclusivo que a Lani utiliza aí no dia a dia, né? Do trabalho dela de consultoria, e traz riqueza, né? Para as nossas entregas, com certeza. Só de estruturar junto com ela eu já aprendi pra caramba, mas ainda tem, né, o finalzinho do guia ainda tem lá um repertório muito bom para a gente aprender ainda mais e se aprofundar ainda mais, né, em tudo que a gente viu aqui. Lana, eu quero super agradecer pela sua, né? A gente está aqui, eu tô namorando Lani para trazer ela para nossa live, para nossas lives já há um tempão, né, Lani? é, Então, que bom que hoje estamos aqui, né? Eu exato. acho que merece um beijo, acho que tem muita coisa ainda para a gente falar, para a gente conversar, de repente a gente avaliar, né, um material juntas e acho que é interessante, né, até para a gente ter uma visibilidade diferente, né, ter um olhar diferente. Então, eu quero te agradecer, eu vou abrir aqui para você concluir aí a sua participação, dar um oi para o pessoal que está aqui com a gente. Quero agradecer quem está conosco também e dizer que fica gravado aqui para quem quiser consultar depois. Eu vou consultar aqui toda hora agora, gente, para poder voltar aqui. Eu acho que é interessante. Fique à vontade, Ilane. Eu tenho que agradecer também, porque é uma oportunidade de tirar a acessibilidade da invisibilidade e seria bom se ela ficasse na invisibilidade e ninguém percebesse que tem barreira. Mas como a gente não pode, por enquanto, fazer isso, então vamos conversar sobre ela para que tudo seja acessível, né, para todas as pessoas. Então, como mensagem. Qualquer um de nós pode criar um recurso acessível, para uma experiência de aprendizagem inclusiva, que todos possam participar, cada qual com a sua potencialidade, e usufruir do bem maior que é aprender, né? Agora, para isso, o que eu deixo que é importante, empatia,
Entender que há diferenças nas formas de ver, de ouvir, de interagir com a informação, de buscar conhecimento e colocar em prática mesmo que não peçam, né? Porque às vezes na pressa como o DI, vocês querem entregar logo o recurso de aprendizagem mas se você incorporar isso desde o início, vai ser natural. Da mesma forma que eu não entrego nada sem descrição, isso acaba incorporando. Você vai fazer naturalmente, conhecendo o que a ferramenta tem para facilitar a experiência de cada estudante, vai ficar mais fácil, vai ficar natural e vai entrar na rotina. Aí vocês não vão perceber isso como digamos assim, vou ter que cobrar mais horas por isso. Você já vai planejar com essas horas a mais, né, para poder configurar da forma correta, para poder testar da forma correta. Eu estou à disposição se vocês precisarem de orientação nesse sentido. Eu sei que é muita coisa, mas comecem pensando como é que estudante vai perceber, vai compreender, vai usar aquela informação para aprender. Começa por aí. Esquece a forma como você interage e pensa na forma como a outra pessoa interage. Esse é o começo, é o pontapé inicial. Muito bom, muito obrigada, Alane. É uma responsabilidade, né? Também, uma grande responsabilidade que temos enquanto educadores, enquanto designers institucionais, né? E a gente educa todos, né? A gente não educa um público único, a gente educa todos, então a gente tem que pensar em todo mundo realmente, e eu acho que o ingrediente disso tudo, a gente fala tanto soft skill, né? A questão da empatia hoje é muito importante. É, e aí eu agradeço mais uma vez, Lani, pelo momento. Amanhã nós estaremos disponibilizando material para todos, tá? E aí, em breve, né, Lani, se Deus quiser, a gente vai ter uma segunda oportunidade aí para dar continuidade, né, à live de hoje. Agradeço a todos e desejo uma excelente semana para todos que estiveram aqui conosco, tá bom? Obrigada, pessoal. Tchau, tchau, Lani. Tchau, obrigada.